aqui à frente, meu irmão, o diácono Hélio, que vocês possam estender as mãos sobre ele. Creio que ele já está repleto do Espírito Santo, mas vamos pedir para que Deus use dos lábios e do coração desse filho amado, desse filho querido, que o dia consagrou a vida a Deus. Sim, Pai Celestial. Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amantíssima esposa, vossa amantíssima esposa. Boa noite. Boa noite. Vamos nos assentar. A minha tradução é o Salmo de número 138. Outras traduções, Salmo 139. Salmo 138, da tradução da Ave Maria. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa, ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei longe de vosso Espírito? Para onde fugir apartado de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda vossa mão que lá me levará, e vossa destra que me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, e a noite, como se for a luz, me há de envolver. As próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Fostes vós que plasmastes as entranhas de meu corpo. Vós me tecestes do seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Ó Deus, como são insondáveis para mim vossos desígnios, e quão imenso é o número deles! Como contá-los? São mais numerosos que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda com a vossa ajuda. Até aqui, palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos hoje dando início a esse seminário de vida, e
tema que define o pensamento deste salmo é exatamente a relação entre o homem e Deus, Deus e o homem. É esse pensamento que permeia todo este salmo. Eu creio que a maioria de nós aqui já recorreu a este salmo no momento de oração. Mas o que nos encanta de fato é aquilo que está no pano de fundo dessas palavras. É um salmo apaixonante. Não são palavras frias, lançadas por alguém no momento de oração, mas revela a condição de um coração. Um coração apaixonado por Deus. São palavras vivas. O que está por trás desse salmo é um coração que fez uma experiência viva do conhecimento de Deus, o amor de Deus como Pai. É isso que torna o salmo como que um fogo que queima quando a gente começa a lê-lo, porque são palavras que entram em nós, revelam uma alma que ama Deus. Deixa eu dar uma palavra para você, meu irmão, minha irmã. O Pai, Ele te conhece. O amor de Deus envolve a sua vida em todo tempo e lugar. Talvez você não se aperceba disso. Davi, o autor desse salmo, um belo dia na sua vida se deu conta de que o Pai do céu o conhecia perfeitamente, que orientava a vida dele todos os dias, que cuidava dele, que abraçava amorosamente a vida dele. Então, é uma vida que está por trás dessas palavras. É exatamente essa experiência que confere a este salmo vida, paixão, brilho. São palavras que saem do coração e da boca de uma pessoa e que revela um nível de intimidade tão grande e tão profundo que é o que aqui transparece. Este salmo, este hino de amor a Deus, nos coloca a par da vida de um homem. E um homem que aqui ele precisa nos representar, porque a paixão que está por trás desta oração expressa um homem que tem uma vida com Deus. Diga comigo assim: este salmo precisa encarnar na minha vida. Precisa ser a trilha sonora da minha vida. Então Davi,
Davi, ele intui, certo dia na sua vida, uma presença, e uma presença misteriosa. Davi recebeu a fé dos seus pais como uma tradição, como muitos de nós católicos. A maioria dos nós católicos recebeu a fé por tradição, porque o avô era, o pai era. Mas tornar-se discípulo de Deus é muito mais profundo do que simplesmente abraçar uma fé que vem por conta de uma linha familiar. Porque precisa explodir dentro do coração da gente um amor, um toque, um sentimento de ter sido um belo dia da nossa vida abraçado pelo Eterno. E Davi intuiu, de algum modo, na subjetividade dele, na interioridade dele, ele se percebeu um certo dia da sua vida sendo tocado, e percebeu que havia sobre a vida dele esse grande olhar que tudo conhece, que tudo vê. E o Salmo começa exatamente dizendo isso. Ele diz assim: tudo sonda o teu olhar tudo conhece, o teu olhar é penetrante e conhece a fundo a minha vida. E a ideia, aqui no início do Salmo, é a ideia de um investigador que investiga um fato e conhece todos os fatos. Então, o pensamento de Davi, ao fazer essa referência a Deus como aquele que tudo vê, que tudo sonda, que tudo conhece, é dizer o seguinte: Senhor, olha, na minha vida, desde quando, como já diz lá no final do Salmo, eu era uma substância sem forma, no ventre da minha mãe ali, tu já me conhecias, e toda a minha vida foi escrita no livro. Voltando no início do Salmo, tudo que eu já passei na minha vida, tudo que eu já vivi, seja positivo, seja negativo, para ti, Senhor, não tem novidade. Tu conheces tudo. Tu estavas na minha vida em todos os momentos pelos quais eu passei. Tu estavas lá me acompanhando, de modo que então a minha vida, Senhor, é este livro aberto diante dos teus olhos. Eu me sinto, Senhor, um flagrante sobre esse grande olhar que me acompanha todos os dias da minha vida, todo o tempo e em todo lugar. E o que isso tem a ver conosco, na abertura desse salmo? Tem tudo a ver. Porque Davi aqui, meu irmão, minha irmã, nos tipifica. Ele nos tipifica. Porque este salmo está aqui para que, em lendo este salmo, em meditando este salmo, também brote dentro de mim esse desejo de ser tomado por uma experiência que seja tão viva e tão profunda acerca do amor de Deus, que eu também, tal como Davi, possa sentir queimar no meu coração uma companhia que me persegue todo o tempo, em todo lugar, com o seu grande olhar, que está na minha vida para me ajudar, que está na minha vida para me orientar, que está na minha vida como fonte de providência todos os dias, porque a presença desse Deus na vida de Davi não é diferente da presença dele na minha e na sua vida.
Amém? Não havia maior atenção da parte de Deus em relação a Davi do que há para nós. Porque o problema aqui é uma consciência que se percebe tocada e de repente brota alguma coisa no coração da gente, e então a gente percebe o quê? Que por esse Deus a gente sempre foi conhecido. Amém? Amém. A gente sempre foi conhecido por Ele. É uma questão de se dar conta. E deixar brotar no coração a certeza de que Deus, em relação a você, seja lá quem você for, o ama de um modo singular, de um modo particular, de um modo pessoal, porque Deus é seu Pai. É seu Pai. Então Davi, meu irmão, este ser franzino, pequeno, que quando o profeta Samuel foi na casa do pai dele, Jessé, para ungir o rei para Israel, ele estava no pasto tomando conta das ovelhinhas, porque Davi era pastor. E o profeta entrou na casa e chamou os filhos de Jessé, porque um deles tinha sido escolhido por Deus para reinar Israel. Então começou ali um desfile dos saradões. Veio o primeiro, forte, bonito, musculoso, esbelto. Deus diz: não é esse. Veio o segundo, de igual modo: não é esse. Não é esse. E Samuel, no seu coração, talvez pensou: mas eles reúnem todos os requisitos, são inteligentes, são belos, são esbeltos. Mas Deus disse para Samuel: Samuel, tem mais um que não está aí. Pergunta sobre aquele que está no pasto. Pergunta sobre o rejeitado. Pergunta sobre aquele em relação a quem o pai não tem o mesmo olhar, o mesmo trato como para com esses. Porque esse que está no pasto, Samuel, não tem a aparência que esses têm. Pergunta sobre o rejeitado, sobre o pequeno. Então Samuel diz assim para Jessé: não há um outro que não está aqui? Sim, tem um no pasto. É Davi. E Deus diz assim para Samuel: Samuel, é este. Unge este. É ele. Porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O pequeno que estava no pasto não tinha sido notado por ninguém. Nem mesmo o pai atribuía ao pequeno que estava no pasto o valor que atribuía aos demais. Mas os olhos de Deus estavam sobre ele. Que é este homem cujo coração se derrama neste salmo. Meu irmão, minha irmã, ao redor da sua vida existe um grande outro. Não é uma força impessoal, não é uma energia cósmica, é um ser pessoa, é alguém que tem coração, é alguém que tem sentimentos, é alguém que tem um olhar, e um olhar apaixonado acerca de você, porque você veio de dentro do coração de Deus. Independente do que você tenha feito da sua vida até hoje, ainda que você não tenha vivido tudo aquilo que Deus projetou para você, até hoje você
ainda não acertou seu caminho, até hoje ainda você não se percebeu como criatura divina, que não pode viver sem o Criador, mas Deus está insistindo com você, e hoje, você tem mais uma oportunidade de se dar conta de que você não está sozinho nesta vida, de que você não é ninguém, você é alguém, de que você tem valor, e o seu valor foi expresso naquela cruz, porque aquele que morreu naquela cruz, morreu para que você e eu, em contemplando Ele na cruz, percebamos que Ele morreu para que a gente perceba o nosso valor, porque foi por mim e por você que um dia Deus morreu na cruz. Foi por mim e por você que um dia Deus morreu na cruz em Jesus de Nazaré. Essa pessoa que envolve a sua vida e que te trouxe aqui hoje é uma pessoa infinitamente maior do que você, infinitamente mais poderoso do que você, que te deseja de modo apaixonado, que bate na porta do teu coração todos os dias, torcendo para que você se dê conta de que o teu Pai do céu nunca te abandonou. Talvez você nunca tenha tido olhos para perceber o tamanho da graça que te envolve. Gente, quando isso entra em nós, quando essa revelação explode na gente, quando isso se descortina no coração da gente, isso nos salva, amém? Isso nos salva. Perceber que nós não estamos sozinhos neste mundo, perceber que o Deus Todo-Poderoso, Ele está disponível para mim 24 horas por dia. Isso gera na gente uma força tão grande, que nos enche de coragem para viver, nos enche de um brilho nos olhos, nos enche de uma alegria indizível, e a gente começa a vencer todos os males da vida da gente, seus males interiores e seus males exteriores, porque a presença de Deus na sua vida e na minha vida só tem um objetivo: nos fazer viver plenamente, nos fazer viver de um modo abundante, se dando conta do valor que a gente tem, se dando conta da dignidade que a gente tem, porque embora eu tenha feito da minha vida o que quer que eu tenha feito, eu nunca perdi a dignidade de ser filho de Deus. Se você pegar uma nota de 100 reais, você pode pisar nela, você pode amassá-la, você pode jogar embaixo de um carro, ela vai ficar toda surrada, mas ela não vai perder o seu valor, continua valendo 100 reais. Às vezes a vida desfigura a pessoa, desfigura a humanidade da pessoa, porque muitas vezes na vida a pessoa, ela se orienta por tantos descaminhos na vida, ela vai vivendo tantas experiências de pecado que vai aprisionando ela na infelicidade, e ela se vê tão escrava de tudo isso, e o seu ser vai se enchendo de angústia, de um vazio, de uma infelicidade, e daqui a pouco a pessoa não sabe como sair disso mais. Davi um dia descobriu o toque maravilhoso de Deus. Davi um dia se viu amado em Deus.
Davi um dia se percebeu o quanto era conhecido por Deus. Davi um dia descobriu que Deus, embora tendo o universo todo para cuidar, embora tendo pessoas do mundo inteiro para cuidar, Davi descobriu o que nós precisamos descobrir: que de algum modo, que de um modo misterioso, que não tem explicação, esse Deus tão grande, com tanta coisa para cuidar, de algum modo, Ele te conhece e te ama. Ele gasta tempo com a gente. Ele se preocupa com a gente. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Que maravilha! O versículo de número 6, se você está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha no que diz o versículo de número 6. Como que Davi explode por dentro com uma alegria incontida, quando ele começa a se dar conta da grandeza do que ele fala. Porque o que Davi fala, meus queridos, não são palavras da boca para fora. Muitas vezes em oração a gente fala palavras da boca para fora. Davi fala de uma experiência com uma pessoa. Amém? Davi fala da experiência com uma pessoa. E diante da percepção da pequenez dele, da ambiguidade dele, de como ele é falho, de como ele é pecador, de como ele é pequeno, em relação à grandeza desse grande outro que é Deus Todo-Poderoso, Davi explode, dizendo o seguinte: que conhecimento maravilhoso que eu tenho, conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa, porque não cabe na minha cabeça. Gente, é isso que eu estou dizendo para vocês, não cabe na cabeça da gente essas coisas, amém? É um mistério, e mistério não se entende, mistério se abraça, mistério se aceita. Por isso que ele diz: conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa, não cabe no meu intelecto, eu não entendo isso, mas eu posso experimentar que é bom demais, saber que a minha vida repousa nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. É uma expressão, meus amados, de espanto. Quando isso entra na gente, quando isso explode como experiência na gente, dentro da gente, só nos resta vibrar. Amém? Só nos resta vibrar fascinado, deslumbrado. Porque as palavras, meus queridos, não conseguem comunicar o tamanho da experiência. Eu sei da experiência com esse Pai a partir do que eu vivo, mas eu não posso transferir para você. Amém? Eu posso, na pobreza das palavras, tentar dizer para você que esse é o único caminho que vai te realizar e que vai te fazer feliz. Mas você precisa descobrir pela sua própria experiência. Você precisa descobrir pela sua própria experiência. Você precisa descobrir que Deus se importa com você, que Deus te ama apaixonadamente. Mas qual que é a exigência de Deus? Só uma exigência: que você aceite gratuitamente, como uma oferta de amor. Uma oferta de amor que se oferece a você sem que você tenha que pagar, sem que você tenha que fazer um sacrifício.
Sim, que você tenha que fazer esforço. Mas eu bebo. Vem com bebida, meu irmão. Ele vai curar o teu vício. Mas eu fumo. Vem com cigarro, meu irmão. Vem com maconha, vem com droga. Vem do jeito que você está. Porque você não vai permanecer assim. É muito amor para que na minha vida fiquem coisas que me matam. Então eu tenho que entrar na presença de Deus, não santo. Eu entro para me santificar. Amém? Eu entro para me santificar. Mas eu sou infiel no matrimônio. Quem é infiel, meu irmão? Que ele vai mudar a tua consciência e vai te fazer fiel. Porque essas coisas é Deus que faz, meu irmão. É Deus que faz. É Deus que coloca um programa diferente na mente da gente. É Deus que faz rodar um programa diferente no coração da gente. E de repente são outros sentimentos que começam a brotar. São palavras novas. É um jeito novo de encarar a vida. Por quê? Porque a gente não espera mudar para vir para a igreja. A gente vem para mudar. Vem do jeito que você está. Porque o que for ruim, Deus vai tirar em nome de Jesus. É o amor de Deus, meus irmãos. Não existe nada mais poderoso no universo do que o amor de Deus. Venha do jeito que você é. Venha do jeito que você está. Venha, porque nessa experiência de saber-se amado, notado, amado por Deus, você será gerado para uma nova vida. Você receberá uma nova natureza. Sabe essa natureza humana que eu tenho, que você tem, que é dada ao vício, que é dada ao erro, que é dada ao pecado? Deus vai colocar a natureza de Cristo aí dentro. E a natureza de Cristo vai combater todo o mal na sua vida. Então eu me achego para a presença de Deus, para nele, no meu Pai, ser nova criatura, ser nova pessoa. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está lutando com tantas coisas na sua vida que você não consegue tirar de você. E eu preciso dizer para você o seguinte: se você lutar humanamente com isso, você não vai tirar. Porque o que tira é a graça de Deus. O que muda é o amor de Deus, que começa a mexer dentro de você e começa a lançar fora tudo que não presta, tudo que é ruim. O amor de Deus vai expulsando para dentro, para fora da vida da gente. Então nessa noite, você que não tem uma experiência viva do amor de Deus, eu queria encorajar você para que você se deixasse iluminar por esse convite. Deixa Deus tocar na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa de lutar sozinho. E diga para Deus que você é fraco. Diga para Deus que você é impotente. Diga para Deus que você está aberto, que você está aberta para aceitá-lo e deixar com que Ele faça parte da sua história. Ele não disse que seria fácil, amém? Ele disse que estaria com você todos os dias. E a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Porque onde nós somos fracos, Ele nos faz fortes, diria São Paulo. Onde você é fraco, Ele te faz forte. Senhor, eu sou fraco. Paulo, a tua graça, a minha graça, Paulo, basta para você.
a minha graça te socorre. Seja dependente, continue pequeno, continue se lançando para dentro do meu coração, continue se entregando, continue acreditando, Paulo, porque a minha mão está conduzindo a sua vida e você não fracassará. Então, nessa noite eu queria dizer para você o seguinte: não basta que você tenha informação de que o teu pai te ama, é preciso que você se deixe amar. Davi não recebeu informações acerca do amor de Deus. Davi fez uma experiência. É por isso que esse salmo soa de um modo tão apaixonado, porque brota de um coração que um dia foi alcançado pela graça de Deus. E hoje é o dia que o Senhor escolheu para que a gente, começando esse seminário, a gente já comece com esse espírito de abertura à ação do Espírito Santo. Feche os seus olhos, fique em pé no seu lugar. Coloca a mão no seu coração, curve a sua cabeça, repita comigo assim: eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Se ninguém me dá valor, Deus me dá valor. Se ninguém acredita em mim, Deus acredita em mim. Se para muita gente eu estou desacreditado, se ninguém tem planos para mim, Deus tem um plano de amor para mim. Eu sou alguém importante aos olhos de Deus. Eu faço parte do esquema de Deus. A minha vida não é fruto do acaso. Eu fui gerado no coração de Deus. Eu fui pensado por Deus. Deus me moldou com as suas mãos. A semente da grandeza está dentro de mim. Deus não me criou para ser ninguém, mas um verdadeiro alguém. Não mais desacreditarei, não me rebaixarei, não vou destruir a minha vida, que Deus fez e para a qual Ele dá tanto valor. Diga assim: eu sou valioso. Deus me ama. Senhor Jesus, me ajude, para que a partir dessa noite eu me veja da maneira como Deus me vê. Eu aceite o valor que Ele dá para mim, independente das palavras que eu já ouvi, o que me disseram, que eu não era nada. Tudo que eu vivi, eu deixo para trás, porque hoje eu conheço a verdade. Eu sou belo, eu sou filho de Deus, e sou membro da família de Deus. Eu e Deus juntos sempre venceremos. O amor de Deus não pode desistir de mim. Agora levante as duas mãos assim em direção aos céus. Respire bem fundo. Sinta a leveza desta hora, a presença do Espírito de filiação que entra em você. Deixe este ar
entrar nos seus pulmões e encher você desta certeza. Diga comigo: eu dou boas-vindas a essa voz amiga do meu Pai, que me lembra nessa noite